Bom, meus estimados irmãos, muito boa noite. É um prazer muito grande, renovado, de reencontrá-los, né? Hoje nós vamos estudar os capítulos 3 e 4 da magistral obra psicografada por Francisco Cano Xavier, através do benfeitor André Luiz. Essa obra tão importante que narra uma semana de experiência de André Luiz, na companhia de Aniceto e de Vicente, que traz informações interessantes, muito interessantes, a respeito da atuação dos mensageiros de Deus que são enviados em seu nome, visando assistir as pessoas, né? Só lembrando que a semana passada nós estudamos o capítulo 1 e 2 e rapidamente, só para a gente reiniciar os estudos, no capítulo 1 de André Luiz, faz uma breve digressão do seu processo de renovação que aconteceu desde seu resgate em nosso lar, e com seu retorno à sua família, casa da sua família, depois de 8 anos no umbral e mais 2 anos no nosso lar, ele ansiava em muito, e é absolutamente natural, rever sua família, né? Mas tinha aquela concepção ainda de posse, aquela ideia de proprietário da casa, de dono da casa, né? E foi um choque muito forte quando ele efetivamente volta à sua família depois de tanto tempo, que aquele acalentava voltar para casa, era essa ideia, nem desencarnado, a gente tinha essa compreensão, encontrar a sua casa, sua esposa, os seus filhos, aquela ideia de propriedade muito forte. E ele tem um choque, porque quando chega em casa vê que nada mais lhe pertence, ou seja, a casa não era mais dele, os móveis que ele gostava não estavam mais lá, a fotografia dele da família não se encontrava mais, a própria esposa Zélia já estava casada com outra pessoa, um novo companheiro, os filhos não pensavam nele, só a filha mais velha pensava nele, e foi um choque muito forte, que inclusive quando a filha mais velha comenta que sentia saudade do pai, a mãe reprimiu, porque não era possível falar nem do pai em casa, porque o novo marido não gostava que se falasse dele. Foi um choque muito forte, mas com todas as informações e com as modificações que André Luiz recebeu em nosso lar, ele teve uma compreensão importante de que, efetivamente, ele já não era mais partícipe daquela família. Ele participava, na verdade, da família universal. E aquela família foi um companheiro de jornada importante, mas não pertencia a ele não tinha pertencimento daquela família. Isso foi uma libertação para ele muito interessante e possibilitou, inclusive, um salto qualitativo espiritual para ele, mas, ao mesmo tempo, ficou esse vazio, esse vácuo que era ocupado nesses 10 anos que ele acalentava aquele ninho doméstico como sendo dele, esse vazio ficou, não obstante a compreensão maior. No capítulo 2, quando ele retorna a nosso lar e nas câmaras de retificação, com uma conversa com Narcisa, a companheira muito querida, que era para ele uma espécie de tia, uma irmã, ou uma mãe para ele, uma conselheira muito interessante, explicou: olha, André, você conseguiu ampliar a sua visão espiritual, é fato, mas a gente nota que esse vazio da família doméstica, você vê que, na verdade, não lhe pertence, eram irmãos, companheiros queridos, e experiências de luta na família universal, esse vazio precisa ser preenchido, né? E aconselhou ele, então, a se matricular em vários cursos que tinha no Ministério da Comunicação, no trabalho de assistência ao próximo na Terra, que era uma forma de ele ocupar esse espaço, colocando a sua vida a serviço do serviço ao semelhante, aos auspícios do Evangelho de Jesus. E ele ficou muito agradecido com a sugestão, começou a vislumbrar planos, e Tobias, que é o chefe das câmaras de retificação, quando soube do propósito dele, ficou também muito feliz. Tobias, quanto Narcisa, tinha um grande apreço por ele, pela dedicação, pelo companheirismo que ele tinha, e ao saber do desejo dele de efetivamente se matricular no curso no Ministério da Comunicação, de pronto se colocou à disposição, ia perder um colega de trabalho, mas ao mesmo tempo sabia, e os espíritos mais elevados sabem do potencial que tem cada um, e eles certamente vislumbrariam o propósito, o projeto que nosso lar tinha para André Luiz, o potencial que ele tinha, e ele se dispôs a procurar o próprio Tobias, chefe das câmaras de retificação, portanto era o chefe de André Luiz, se prontificou a ele próprio procurar o ministro Genésio, que era o ministro da regeneração, cujas câmaras de retificação era subordinado, e ele foi pessoalmente ao ministro Genésio, solicitou a liberação e o encaminhamento de André Luiz para esse curso no Ministério das Comunicações.
Mas Tobias fez muito mais. Além disso, no capítulo 2, o próprio Tobias se dispôs a conversar com amigos que ele tinha no Ministério das Comunicações, alguns trabalhadores, alguns instrutores importantes, dentre os quais Aniceto, e foi pessoalmente à noite, já com a carta do ministro Genésio, colocando ele em condições de já se matricular nesse curso. Tobias levou André Luiz à noite na própria casa de Aniceto e tiveram uma conversa muito franca, onde Tobias advoga a causa de André Luiz, né? Solicitando os préstimos de Aniceto e recebendo ele como aluno do curso de mensageiros. E Aniceto fez um pormenorizado relato de como é o trabalho de mensageiros, um trabalho que precisa de muito amor, de muita renúncia, é a busca do homem novo, que está preocupado em trabalhar para o próximo, sem se preocupar com a questão pessoal, né? Fez toda uma apresentação da dureza, da disciplina que seria necessária, da renúncia que precisaria nesse trabalho, e, ao final, perguntou a André Luiz se efetivamente ele estava disposto a entrar naquele curso, que para ele era muito importante. E André Luiz ficou muito feliz, se colocou à disposição, né, para começar o trabalho. E então, André Luiz Aniceto diz então que ele se apresente no dia seguinte no Centro de Mensageiros. E o Centro de Mensageiros é o local onde a parte teórica do trabalho de preparação dos mensageiros acontece, lá no Ministério das Comunicações. E é esse capítulo 3º que a gente vai começar agora, na ida dele, na apresentação dele ao Centro de Mensageiros, tá certo? Que é exatamente esse prédio que está aí ao fundo, mostrado exatamente a chegada de André Luiz com Tobias, como um amigo muito querido, foi levá-lo pessoalmente a apresentar as instalações do Centro de Mensageiros, dar explicações a respeito da funcionalidade do Centro de Mensageiros e também apresentá-lo a Aniceto para começar o trabalho dele de aprendiz, ou seja, o trabalho de formação de mensageiros, tá certo? Só lembrando que mensageiros significa mensageiros de Deus, ou seja, são as pessoas que são preparadas para, em nome de Deus, desempenhar tarefas importantes de assistência a encarnados e desencarnados, certo? Será essa tarefa que André Luiz vai fazer, que vai participar, tendo como instrutor Aniceto, tá bom? Então é isso, muito bem. No Centro de Mensageiros, é o capítulo 3º, muito bem. No dia seguinte, a reunião que ele teve com o Aniceto, na casa dele, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei ao Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Ou seja, é interessante compreender o papel importantíssimo que Narcisa e Tobias tinham na vida de André Luiz. E aí também é importante compreender o valor da amizade, a amizade que ele conquistou com o trabalho. Tobias era exatamente o chefe das câmaras de edificações, portanto, era o chefe de onde André Luiz trabalhou um bom tempo, onde começou com muita humildade, ele que fora na terra um médico muito famoso, importante, começou no trabalho de faxina nas câmaras de edificações, onde recebe os espíritos as condições mais dramáticas em nosso lar, né? E ele começou lá. Pela dedicação, pelo trabalho, ele conquistou a simpatia, o respeito profundo de Tobias, que passou, além de ser o chefe dele, a ser um amigo muito querido, né? E também Narcisa, que era também uma pessoa importante nas câmaras de edificação, e eles dois tinham todo o cuidado. Então, antes dele se destinar às câmaras de edificações, Narcisa chama ele e dá uma série de orientações, de explicações, mostrando como ele poderia ser bem-sucedido no trabalho, como no curso de mensageiros, ou seja, aquele papel que normalmente é feito pelas pessoas que muito amam, né? Uma mãe, uma tia, uma irmã mais velha. Então, Narcisa era essa conselheira querida, chamou ele, deu todas as orientações, desejou boa sorte e tal. Mas, mais interessante, Tobias, além de ter pedido a autorização lá ao ministro Genésio para André Luiz, levou André Luiz na casa do instrutor, Aniceto apresentou, etc. Mas foi mais ainda, foi pessoalmente levar André Luiz para se apresentar ao Centro de Mensageiros. Vê que dedicação, que amizade importante. Então, acompanhava meu prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos de que ele ocupavam, o ciclo pessoal. Lembre-se, Tobias era o chefe das câmaras de edificação, mas deixou seu horário de trabalho, ver a importância da amizade e do carinho que ele teve. E foi pessoalmente lá
levá-lo e apresentá-lo e tal. Deslumbrado, André Luiz Deslumbrado atingia a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. E aí merece um destaque essa observação. Uma série de majestosos edifícios. Veja bem, é importante a gente compreender que os mensageiros, onde são formados os mensageiros, ele diz aqui que era uma série de edifícios. Imagine a magnitude do trabalho desenvolvido por uma colônia do porte de Nosso Lar. E a gente também pode compreender isso muito bem, porque lembre-se, o que na verdade é Nosso Lar? Nosso Lar é uma colônia de transição. O que significa ser uma colônia de transição? As criaturas que desencarnam na Terra, depois que passam pelas regiões, alguns que possam ir direto para o Nosso Lar, ou aqueles que passam pelas regiões umbralinas, pelas regiões trevais, essas criaturas, quando resgatadas, ou são encaminhadas direto para a reencarnação, ou chegam às colônias. Então, o Nosso Lar tem um papel muito direto, com as criaturas que estão na Terra ou que passaram pela Terra e chegaram até lá. Ou seja, é uma colônia de transição. As criaturas desencarnam e, na erraticidade, chegam às colônias espirituais, que o que, na verdade, significa as colônias espirituais? São locais de educação, de transição, onde os espíritos se reciclam, se renovam, se transformam, aprendem, como a André Luiz aprendeu muito, para visar uma nova reencarnação. A grande esmagadora maioria dos espíritos que desencarnam, alguns nem chegam às colônias, alguns, mesmo da situação tão dramática, são resgatados direto dos umbrais ou mesmo das regiões das trevas, regiões trevais, são direto mandados para a encarnação. Mas aqueles que chegam mesmo às colônias, eles se reciclam, são raríssimos os que passam para as colônias espirituais mais elevadas. A esmagadora maioria voltam para a Terra. Então, o laço das colônias espirituais com as criaturas da Terra e as regiões umbralinas e trevais são muito fortes. A prova é disso que dos 6 ministérios que Nosso Lar tem, dos 4 ministérios, a maioria esmagadora dos ministérios, são ligados às criaturas da Terra, são ligados à Terra, aos umbrais e às trevas, porque o grosso do trabalho está aí feito. Raros são 2 ministérios que são ligados às instâncias superiores, à união divina, etc. O grande trabalho que se dá nas colônias exatamente ligado à Terra. Por isso, esse centro de mensageiros ele é tão grandioso, porque a quantidade de tarefas atinentes à área de comunicação do Ministério é gigantesca, porque a massa de criaturas a que se destinam as tarefas dos mensageiros são imensas. Por isso, deslumbrado, atingir a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. E lembremos que o Centro de Mensageiros é apenas um departamento do Ministério das Comunicações. Imagina aí a magnitude de um trabalho como esse. Ainda tem um detalhe que ainda é importante que a gente compreenda, que a gente vai ver isso nas obras subsequentes, que as criaturas que reencarnam decorrentes de Nosso Lar ou dos postos avançados de Nosso Lar, e nessa obra nós vamos estudar o posto de Campo da Paz, que é um campo, é uma espécie de um posto avançado de Nosso Lar, existente na região lindeira do Umbral, e tem vários, não só tem esse, vários. As criaturas que reencarnam a partir ou de Nosso Lar, ou de Campo da Paz, ou de outros, eles são, digamos assim, monitorados, entre aspas, são acompanhados toda a reencarnação através do Nosso Lar ou dos seus postos. Por quê? Não significa, se a gente reencarna na Terra, porque a Terra é um planeta de provas e de expiações, ou seja, só precisa de provas que precisa de aprender. Portanto, aqui não tem, em princípio, santos, não tem, inclusive, anjos, né? Quem precisa de provas, precisa de aprender. Ou para cumprir provas, ou expiações. Quem comete gravíssimos erros e vem aqui para que, na verdade, possa pagar, digamos assim, os seus erros do passado, né? Quitar essas duplicadas do passado. Mas o acompanhamento das colônias não se dá apenas pela cobrança, como muita gente imagina, dos nossos erros. Ou seja, Deus é Pai misericordioso e bom. Deus não tem nenhuma preocupação e desejo de punir ninguém. Normalmente, quando desencarnamos, e nós vamos ver isso em várias publicações, André Luiz, com nossa consciência culpada pelos erros do passado, atormentado e cobrado pela nossa consciência culpada, que é o tribunal mais inclemente de todos, é a nossa consciência, não é Deus que cobra, não é? Rogamos ao Pai a possibilidade de reencarnar e encontrar com aqueles irmãos aos quais prejudicamos no passado, de sorte que possamos desatar esses nós do passado,
né, transformar os elos de ódio, de ressentimento, em alianças de amor e de paz, visando a evolução, o crescimento de cada um de nós, que, afinal de contas, é o desejo de Deus que seus filhos renovem, se transformem e sejam felizes. Né? Então, esse processo de acompanhamento das colônias, e nosso lar tem, portanto, um leque gigantesco de criaturas que reencarnaram a partir da programação feita em nosso lar, é acompanhar toda a encarnação, desde o processo da concepção, desde o processo desde o mapa reencarnatório, a gente vai ver essas obras subsequentes da Luiz, desde o mapa reencarnatório, que dependendo do estado do espírito, o espírito participa da elaboração desse mapa reencarnatório, inclusive com todas as provas que passará, nenhum de nós, em princípio, somos desconhecedores dos compromissos passados, nosso espírito conhece, não é? E é feito todo um acompanhamento da colônia espiritual, visando, é Deus assistindo o homem pelo homem, visando que a gente tenha uma reencarnação proveitosa, que a gente venha cumprir aquela missão para a qual reencarnamos. Então, isso é muito interessante a gente compreender. Todo o trabalho da reencarnação, até o desencarne, é acompanhado pelos benfeitores da colônia nosso lar, ou de outra, se a gente se reencarnou através de outra colônia. Então, imagine o trabalho gigantesco que é desempenhado pelas colônias espirituais. Eu estou dizendo isso para a gente entender, quando ele fala aqui, que ele ficou deslumbrado com uma série majestosa de edifícios de um pequeno departamento do Ministério das Comunicações. É porque a tarefa é grandiosa demais. Né? Muito bem. Continuando. Tobias falando para ele, né? André Luiz, o centro é muito vasto. Né? Não creia você, André Luiz, que esteja resumida a instituição, ou seja, o centro de mensageiros, apenas os edifícios que estão aos nossos olhos. Ou seja, é muito maior que isso que você está vislumbrado, mas é muito mais que isso, diz ele. Temos nesta parte, ou seja, onde André Luiz está visitando aquela edificação, tão somente a parte administrativa, central, do núcleo de mensageiros, certo? E alguns pavimentos destinados a ensino e a preparação geral. Ou seja, mas é muito mais que isso. Ele diz, olha, o ser mensageiro é muito mais que isso, o que denota o gigantismo da tarefa que é desempenhada pelas colônias espirituais, né? Especialmente no trabalho de assistência aos necessitados. Muito bem, continua dizendo ele. Mas essa organização imensa restringe, isso é a pergunta de André Luiz. Veja, e é interessante, já só começando para a gente compreender, aí primeiro a grandeza da amizade de Tobias, que está no horário de trabalho, foi lá. Qual o objetivo de André Luiz, de Tobias levar André Luiz e mostrar as instalações, e mostrar qual é a finalidade? Ora, lembremos que André Luiz estava em se matricular no curso de aprendiz de mensageiros. Aí veja a visão e a assistência paternal de Tobias. Amigo, é aqui que você vai estudar, é aqui que você vai se preparar para ser o mensageiro. E vai também explicar ele o que significa, qual é o trabalho do mensageiro, quais são as atividades empenhadas pelo mensageiro. Ou seja, Tobias foi mostrar a ele as instalações, mostrar qual é a funcionalidade, mostrar quais são as tarefas, múltiplas tarefas que eles desempenham e como é a formação complexa desses mensageiros. Então, veja aí a importância da amizade e o interesse de Tobias em mostrar a ele como é que funcionava. Então, continuo dizendo. Mas, olha, não suponha, André Luiz, que se encontre aqui a localização de um mero correio, simplesmente, ou seja, o mensageiro é um mero entregador de correspondência entre os dois planos. Não é um carteiro, diz ele. Ele diz, olha, aí ele começa, Tobias começa a explicar. O centro de mensageiros prepara entidades, ou seja, os mensageiros, a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Veja que atribuição gigantesca. O que significa ser cartas vivas? Lembremos que, na verdade, todo o trabalho de formação do ser espiritual tem como base o Evangelho de Jesus. Ou seja, baseado em todos aqueles ensinamentos grandiosos, essa grande carta de moralidade que Jesus veio trazer 2000 anos atrás, há 20 séculos, com o propósito de redimir e transformar o coração do homem. Na hora que ele fala que os mensageiros se transformam, depois de formado, em cartas vivas, são as pessoas que materializarão os ensinamentos de Jesus e da sua aplicação. Ou seja, na sua prática de mensageiro, você vai ser o agente da caridade, do amor, da fraternidade, da benevolência, da indulgência, do perdão. Você vai ser uma carta viva, você será um portador. Cabe ao mensageiro formado ser essa criatura que levará consolação, esperança, amor, fraternidade. Mas não só é a turma de carnaval. Quando ele fala aqui, ó,
cartas vivas de socorro e auxílio, não só os que sofrem na terra, na crosta, mas também do umbral e nas trevas. Veja que tarefa gigantesca. Além de acompanhar a reencarnação de todos que partiram de lá, desde a concepção até o desencarne de volta, mas também o trabalho de levar socorro, não só aos encarnados, mas aos encarnados no umbral. Lembre-se que André Luiz foi socorrido no Ministério do Auxílio no umbral, fruto do trabalho feito por nosso lar, de acompanhamento, né? Mas também o acompanhamento da Turma das Trevas. Se vocês lembrarem os trabalhos que são feitos de resgate dos espíritos que são levados, por exemplo, às câmaras de edificações, e tem informações no livro Nosso Lar, mostra a magnitude do trabalho que é feito em nosso lar. Então, veja quão complexo, quão grandioso é o trabalho de formação dos mensageiros, né? Quando eles dizem, acreditaria, André Luiz, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à movimentação de noticiário? Amplie suas vistas, ou seja, Tobias está levando ele no local onde será formado, mas vai mostrar o tamanho e a importância do trabalho. Muito bem. Continua ele dizendo, este serviço é uma cópia de quanto se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Olha que informação interessante. Tobias está dizendo para André Luiz que o trabalho que é realizado no Centro de Mensageiro de Nosso Lar é uma cópia das cidades espirituais dos planos mais elevados. Isso também é absolutamente compreensível, né? Lembremos que as colônias espirituais, elas se transformam, elas estão em transição, como está em transição a Terra. Certamente a colônia espiritual Nosso Lar não é a mesma hoje como era quando foi escrito o livro, na década de 40, né? Não é, porque as coisas evoluíram, as coisas se renovaram. E lembre-se que lá em Nosso Lar, quando Lísias falava a André Luiz, quando foi a época de formação da própria colônia, eles foram buscar substrato, informações de subsídios nas colônias mais elevadas, o que é muito importante. Ou seja, porque se a Terra é uma réplica das colônias espirituais piorada, porque nós estamos num plano inferiores, as colônias também, quanto mais evoluídas, mais, na verdade, elas têm subsídio a dar. E aí, por exemplo, Lísias fala que a forma de se organizar administrativamente no Nosso Lar, ela foi baseada em informações de outras colônias, de Alvorada Nova, nas esferas mais elevadas. A forma administrativa dos 6 ministérios, etc., foi pensado lá. E também lá em Nosso Lar, várias referências de que vários ministros, etc., viajam às colônias espirituais mais elevadas, buscando subsídio, informações, que é absolutamente normal, dentro da ideia da fraternidade universal, dentro da ideia da cooperação entre os mundos, são moradas na casa do Pai, como dizia Jesus, né? Então, os mais elevados, os mais instruídos, ajudam os que estão na retaguarda, o que é absolutamente compreensível. Se lembram, lendo Nosso Lar, a questão da mudança da forma alimentar, que foi uma confusão, uma guerra imensa, foi 30 anos de luta para se modificar isso, com revolta e tal, está lá dito com tranquilidade que vários instrutores dos planos superiores vieram informar, dar instrução aos moradores do Nosso Lar, mostrando que não havia necessidade de uma alimentação materializada, como eles queriam continuar tendo. Então, essa cooperação entre os planos espirituais é muito natural, é muito comum que aconteça, né? Portanto, a gente tem essas compreensões. Muito bem. Então, diz ele, preparam-se diversas cidades, sim, preparam-se aqui, ou seja, no centro de mensageiros, né? No centro de mensageiros, numerosos companheiros para a difusão da esperança, e quem precisa de esperança, os desesperançados, né? Os que estão nas provações rudes, difíceis, ou seja, esses mensageiros levarão a criatura da terra, tem um compromisso de ajudar os filhos de Deus que estão na retaguarda lá na terra, dar esperança aos que estão desesperançados, dar consolo aos que estão desconsolados por perdas dramáticas, instrução. Lembremos que o Espírito de Verdade, lá no Evangelho, nos fala de que nos concita que o processo evolutivo está nos diz, espíritas, amemos, instruí-vos, ninguém cresce sem estudar, sem se renovar, sem buscar conhecimentos novos. Então, uma das tarefas importantes dos mensageiros é buscar esperança, levar consolo
instruções e avisos. Quem lembra das cartas consoladoras de Francisco Cândido Xavier, que tinham esses condões de dar aviso, de renovação, de dar consolo, né? Então, as tarefas dos mensageiros são múltiplas e de uma importância extraordinária. Continua dizendo, nos diversos setores da evolução planetária. Lembremos que a evolução planetária não só acontece aos encarnados. Lembremos que a evolução também acontece na erraticidade, né? Lembremos, por exemplo, nas regiões umbralinas, também se evolui. Lembremos que André Luiz passou 8 anos lá, porque estava com o coração cheio de ressentimentos, etc., até ele purgar, por isso que é a região purgatorial, até purgar aqueles sentimentos harmoniosos e cansar de sofrer, e erguer a Deus uma prece solicitando as providências, ele estava aprendendo, e se renovou. Ele chegou em nosso lar em fruto desse processo de renovação. Como também as criaturas, que porventura têm felicidade de cair nos desfiladeiros das regiões trevosas, lá sofrem muito, mas também aprendem a sofrendo. Aquela história de que a dor se gemer é fato, né? Lá com a dor se forja o homem novo, como o ferro se transforma no fogo ardente, e nos sofrimentos terríveis também a gente se renova. Chega uma hora que a gente cansa de sofrer e o processo de renovação acontece assim também, né? Quando ele falando, não me refiro tão somente aos emissários invisíveis. Então, está dizendo aqui o nosso amigo Tobias que os mensageiros não só são destinados aos encarnados, que os mensageiros também são destinados aos desencarnados e mais. Não só são mensageiros desencarnados, ou seja, não só são espíritos que são preparados para ajudar os outros. Ele está dizendo que também são preparados espíritos mensageiros para reencarnar, para assumir uma função desse naipe, ou seja, uma função de mensageiro de Deus com o propósito de renovar, de esclarecer, de transformar, de tocar o coração das pessoas, pela educação, pelo amor, pela fraternidade, pela benevolência, enfim, né? Então, diz aqui, ó, organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação de médios e doutrinadores, saem daqui as centenas anualmente. Então, está dizendo o seguinte, além de espíritos mensageiros que vão ajudar nas trevas, que vão ajudar no umbral, que vão ajudar aos encarnados, né, que são importantíssimos, também preparamos espíritos que vão assumir funções importantes na reencarnação. Ele fala aqui médios e doutrinadores, mas tem muitos outros. Os médios têm uma função importantíssima, nós sabemos disso, né? Que são medianeiros de 2 planos, e tem uma função importantíssima de ajudar, de assistir as criaturas que chegam nas casas espíritas com processos obsessivos, que tanto ajuda a criatura encarnada que está sofrendo um processo de obsessão, como também ajuda os espíritos que estão obsidiando, que estão no processo de ignorância, que são trabalhados pelos doutrinadores, que são as criaturas que conversam com os espíritos, que estão utilizando-se da mediunidade, que são doutrinados para se educar e se concitá-los à renovação e transformação. Então, um papel importantíssimo. Mas tem muitos outros tarefeiros da própria Casa Espírita que também trabalham nessa seara e acredito que são preparados também na espiritualidade. Lembrando dos irmãos que trabalham no Diário Fraterno, trabalho importantíssimo, que acredito que seja também um mensageiro, alguém que é preparado adredemente no mundo espiritual, mas desempenha um papel tão importante, ser uma espécie de um psicólogo que vai ouvir as dores daquelas criaturas que chegam à Casa Espírita com vários problemas e ajudá-los, né? Então tem um papel importantíssimo, né? Então, médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros, eu botei aqui, tudo que vocês vão ver aqui entre parênteses são observações nossas. Tarefeiros, muitos, que lembremos que a gente só está olhando aqui, em princípio, a obra, ela centraliza mais o trabalho feito na esfera da doutrina espírita, mas certamente as casas espirituais, as colônias espirituais não são ligadas à religião alguma, muito pelo contrário, né? As cidades espirituais são instituições de Deus com o propósito de ajudar seus filhos que estão nesse processo de renovação e transformação, né? Todas as pessoas que estão ao nosso lado não são espíritas, aliás, são poucos, inclusive. Tem depois uma mensagem, uma psicografia que eu oportunamente vou trazer para mostrar a vocês de que o fato de ser espírito não significa muito no aspecto de quem é espírita nenhum privilégio, muito pelo contrário. Lembremos que, por exemplo, nós temos vários benfeitores que trazem informações através da mediunidade, como os benfeitores como o Dr. Bezerra de Menezes,
como Manuel Flamengo de Miranda, que foram espíritas na última encarnação, que dão uma contribuição importantíssima e mandam seus livros, informações e orientações. Mas o próprio André Luiz não tinha nenhuma religião. Ele, até a última encarnação, quando ele começou esse trabalho, ele não era espírita, né? Entretanto, pela sua capacidade, pelo seu comprometimento e suas possibilidades, foi escolhido pela espiritualidade superior para ser o medianeiro e trazer a todos nós essa gama de informações importantíssimas no processo de despertamento do espírito humano, né? O importante é ter essas compreensões. Então, muitos outros tarefeiros certamente são preparados no Centro de Mensageiros. Eu fico imaginando, e lembre-se, lá no capítulo que André Luiz foi apresentado a Aniceto falou que na equipe que ele estava preparando, de 50 aprendizes de mensageiros, tinha um padre católico, né? Então, a gente tem essas compreensões. Então, muitos mensageiros certamente que desempenharão tarefa de consolo espiritual na Terra, padres, pastores e mesmo os benfeitores. Tem tantas pessoas que na vida não são ligadas a uma religião especificamente, mas têm um coração grandioso e fundam orfanatos, fundam abrigo de idosos e fundam hospitais e têm uma tarefa extraordinária. Certamente são confortadores espirituais que também, acredito eu, são formados também nessas escolas de mensageiros, são preparados para missões importantíssimas, né, a desempenhar aqui na Terra e em outros mundos, né? Lembremos agora, por exemplo, o exemplo de Bill Gates, né, que é um homem milionário, o dono da Microsoft, deixou todos os seus negócios de lado, criou a Fundação Melinda Gates, destinando bilhões e bilhões de dólares para trabalhos, para tarefas importantíssimas no campo da assistência, né? Encaminhando recursos para pesquisar vacinas, agora como a Covid-19, destinando recursos no mundo inteiro de assistência aos que menos têm. Isso é certamente um mensageiro de Deus. É um homem que tem uma tarefa muito bonita, muito bacana, e pela tarefa, e pelo cargo que ocupa, certamente os seus atos no campo do bem repercutem muito bem. É Deus se utilizando das pessoas que têm essas possibilidades para atuar em várias frentes, né? Então, os tarefeiros são muito de várias ordens, né? Diz Tobias, do campo espiritual, encaminham-se para os ciclos carnais em quantidade considerável, habilitado pelo nosso centro de mensageiro. Então, o centro de mensageiro prepara uma quantidade muito grande de mensageiros de várias ordens, com propósitos sublimes, de renovar os corações dos homens, de trabalhar o coração dos filhos de Deus, visando o seu processo de renovação. Continua ainda Tobias fazendo a apresentação, diz ele, sai milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros que triunfam. Então, ele está voltando a dizer tudo isso a André Luiz, para que André Luiz tome conhecimento dessas informações, afinal de contas, ele está se matriculando numa escola, que ele enfrentará essas questões pela frente. Então, é importante saber dessas peculiaridades. Por que não triunfam? Não é? Porque nós sabemos que encarnar num planeta de expiações e provas é uma tarefa duríssima, muito difícil. Nós encarnaremos num país onde o ódio, o ressentimento, o desamor, as injustiças são os assuntos que estão na ordem do dia. Basta a gente ligar qualquer instrumento de mídia, rádio, televisão, jornal, para ver as notícias que estão lá postas. A maioria são notícias tristes, porque as criaturas encarnadas entre nós, nosso planeta, ainda são criaturas que têm um sentimento e o coração voltado para o mal. O processo de aperfeiçoamento ainda está distante. No dia que nós conseguimos avançar e chegar no planeta de regeneração, aí o bem vencerá o mal. Por isso que é tão difícil triunfar num planeta como o nosso. É mais ou menos essa imagem. Você está numa noite de escuridão total e todos aqueles que ligam uma pequena luzinha naquela escuridão toda, a tendência é a escuridão tentar devorar aquele pequeno feixe de luz, né? É mais ou menos assim. Todos que buscam fazer o bem aqui, há certamente digamos assim, a oposição das criaturas da sombra que não desejam que o bem prolifere. Por isso que é tão difícil se trabalhar aqui. Até nós vimos no livro Nosso Lar o receio de muitos benfeitores de reencarnar por aqui. A própria Dona Laura Mandilise dizia do seu grande receio. Continua dizendo, alguns conseguem execução parcial, ou seja, da missão, da tarefa. Outros muito fracassam de todo. Dona Laura, numa célebre conversa com André Luiz, na casa dele, de Nosso Lar, fala que uma das exceções a essa regra, um exemplo dos raros que cumpriu sua missão na sua inteireza, foi Paulo de Tarso, o grande apóstolo da gentilidade, né? São exceções. A grande maioria, infelizmente, ou fracassam de todo, ou dão pequenos passos, cumprir sua parcela disso, porque é muito difícil, efetivamente, isso. E
ao começar o curso, também já alerta André Luiz, olha, esses cuidados são muito importantes, já que você é candidato a ser o mensageiro. Continua dizendo, o serviço legítimo não é fantasia, ou seja, haverá necessidade de um trabalho de muito aguerrido de renúncia, de amor e tal, para ser bem-sucedido. Segundo ele, longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, do centro de mensageiro de nosso lar, mas de outras colônias todas, já que ele falou que ali é apenas a cópia do centro de outras colônias. Todas as colônias espirituais, que são as milhares pelo mundo afora, encaminham benfeitores dentro do propósito de renovação, de transformação, e que Deus encaminha os espíritos mais experimentados, com mais vivência, com mais luzes, tentando tocar o coração dos que estão aqui retardatários, né? Isso é que é importante compreender. Muito bem. Porque, assim, médios, longas filas de médios doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com a necessidade de instruções, ou seja, o trabalho, ninguém parte do mundo espiritual para uma tarefa dessa magnitude sem ser feito um trabalho de formação muito forte. Pessoas que vieram, e nós vamos ver vários relatos nos capítulos subsequentes desse livro, que vão relatar seus fracassos, espíritos que foram preparados para desempenhar a tarefa no campo da doutrina, de doutrinadores, de médios, de oradores espíritos preparados com 30, 40, 50 anos e faliram. Você vê que coisa como não é fácil. Então, ninguém parte do mundo espiritual para uma tarefa dessa magnitude sem um trabalho de treinamento forte e todo um acompanhamento dos seus instrutores no desempenho de suas tarefas, né? Como diz aqui, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, ou seja, Deus enviando os mais instruídos com a finalidade de orientar, precisam de renúncia e de altruísmo dos seus trabalhadores. Aí é que eu listei apenas uns para a gente mostrar a importância desses mensageiros do bem, né? E os que não tiverem, mesmo preparados, com tanto rigor e etc., se não tiverem muita resignação, coragem, não conseguem desempenhar as tarefas. E os exemplos, Chico Xavier dedicou a sua vida inteira à tarefa do bem, no campo da psicografia, no campo da assistência ao próximo, no campo da caridade, no campo de ser um grande consolador de almas, mediando eles dos dois planos, com as cartas consoladoras, e por aí vai. Ele, Chico, Eurípides, Dona Ivone, Jerônimo, todos esses espíritos que eu falei aqui, esses 5 aqui, nenhum deles tiveram vida própria. Eles renunciaram à vida própria, não casaram, não tiveram famílias, porque a missão deles era muito grandiosa, e eles compreenderam isso. Mas muitos veem missões importantes e falem, porque não aguentam as provações. E a dureza e a própria natureza, um plano de expiações e provas, são muitas as barreiras que precisam ser vencidas. Basta ver a vida que Divaldo teve, que Chico teve, que Eurípides teve, Dona Ivone, Jerônimo tiveram, Jerônimo Mendonça, né? Muito bem. Continua, então, a narrativa de Tobias apresentando os seus mensageiros. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costuma transformar-se em instrumentos inúteis. Ou seja, não obstante passarem 30, 40 anos sendo preparados no mundo espiritual para reencarnar e desempenhar a função semelhante, importante. Se ele chega aqui e vira as costas à missão, e é importante, nós vamos ver vários relatos da natureza, por exemplo, médios com capacidade de mediunidade extraordinária, que vieram com missões importantes, e aí, pela mediunidade deles, os instrutores materializam-se, mandam mensagem, aparecem, relembram os compromissos, e mesmo assim, eles fazem um vídeo de mercador, né? E aí que eles olham, os mensageiros, quando esquecem do espírito missionário, ou seja, do trabalho que eles têm que fazer, de missão, né? E a dedicação aos semelhantes, que precisam da ajuda deles, costuma transformar-se em instrumentos inúteis. Ou seja, se você tem uma missão importantíssima, do porte de Francisco Canchal, imagina o trabalho, a repercussão do trabalho de Chico, com 500 livros escritos. Né? Quantas pessoas foram beneficiadas por Chico, de uma assistência direta dele, ou quem leu seus livros, ou quem foi beneficiado pela sua assistência de caridade, enfim, ou pelas cartas consoladoras, milhares e milhões, né? Que foram beneficiados, e nós estamos aqui estudando as obras de André Luiz, de Chico Xavier, através dele, né? Você imagina alguém que venha com tarefa assemelhada e não cumpre a sua missão. Imagine quantas criaturas que estavam esperando por esse socorro, de despertamento, de renovação, e deixaram de ser despertadas. Então, quem vem em uma missão dessa e não cumpre, sem dúvida nenhuma, assume um compromisso dramático
para sua vida, né? Assume um compromisso imenso, porque eles são responsáveis pela redenção e despertamento de muita gente, de muitos espíritos. Só no exemplo de Chico, mas de Divaldo, de tantos outros. Imagine, quem vem numa missão como essa e fale, qual o vácuo que fica para trás. Ou seja, toda uma expectativa da espiritualidade superior, que trabalhou, que preparou esse camarada ou essa senhora 30, 40, 50 anos para uma missão dessa magnitude, visando o trabalho de despertamento em nome de Deus, dos filhos de Deus que estão aqui esperando para esse socorro. E aí o camarada simplesmente vira as costas, vira as costas, faz um vídeo de mercador. Então, é um vazio imenso do trabalho que podia ter sido feito. O prejuízo é muito grande, né? Aí eles, olha, que não tem espírito missionário, nem dedicação semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Aí está isso aqui, ó. A médio e mediunidade, a doutrinadores de doutrina, como existe enxada e trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se a falta do espírito de serviço do cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente o ferrugem. Ou seja, aquele trabalhador que tem um campo maravilhoso, fértil, as plantas lá aguardando, mas a preguiça bate, ele não vai lá lavrar o campo, deixa o mato tomar conta, mata as plantas e não tem colheita alguma. É a mesma coisa de quem vem desempenhar um trabalho de missionário, quer seja no campo da mediunidade, quer seja no campo da doutrinação, quer seja no campo de divulgador, um orador, espírito, algo assim, ou um padre, ou um pastor, não importa. Se esse espírito vira as costas da tarefa, o prejuízo é muito grande, né? Muito bem. Então, continuando. Assim acontece, diz Tobias, com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Ou seja, se o camarada, a pessoa vem, reencarna com a possibilidade imensa de vários tipos de mediunidades, pode ter utilidade imensa na instituição espírita, no campo da desobsessão, no campo da psicografia, no campo da orientação, várias. E a pessoa, de repente, não faz esse trabalho, né? É um prejuízo muito grande, né? Ou mesmo do conhecimento. Se a pessoa tem um grandioso conhecimento, se preparou muito tempo para instruir, para escrever, para fazer livros, ou para fazer palestras, imagina o papel importantíssimo de divulgação que Divaldo Pereira Franco faz pelo mundo afora. Quase todos os continentes, milhões de palestras, o papel é imenso de despertamento. A tarefa que um mensageiro desse Deus divulga e cumpre é gigantesco. Então, imagine alguém que vem com a capacidade, uma possibilidade dessa, de repente não cumpre seu papel. Então, o vácuo que fica é muito grande. Então, diz ele, a expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. É fato. Se não tiver renúncia, resignação, coragem, compromisso de missionário, de missão, vai falir, né? Aí André Luiz não está admirado com todas essas informações, porque ele está se matriculando num curso para ser o mensageiro, ele não supunha fosse preparados aqui, nos Centro Mensageiros, determinados mensageiros para a vida carnal. Ele só achava, imagino eu, que era só para um trabalho ao desencarnados. Ele não imaginava que era assim. Aí comenta, então, Tobias. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Ou seja, o que quer dizer com isso? Se imagina que uma pessoa vai desempenhar um papel importantíssimo no campo da mediunidade, ou no campo da doutrinação, ou no campo da oratória, espírita, ou de outra religião, vinha sem preparação alguma? Não. Ora, se alguns passaram 30, 40, 50 anos preparando, com toda a assistência dos instrutores, ainda fale, imagine quem não passa por isso, né? Então, não há improviso nas tarefas sublimes, é a minha observação aqui. Nossa visão, diz ainda Tobias, na Terra, costuma viciar-se no círculo dos cultos externos da atividade religiosa. Queremos por lá, nós encarnados, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Ou seja, algumas pessoas acham que é muito simples se renovar, se transformar, né? Algumas pessoas acham que só o fato de ir à casa espírita, assistir palestra, tomar parte, aí resolve o problema. Ou ir à igreja, pagar o dízimo, está tudo resolvido. Eu vi muitas pessoas, infelizmente, dizerem, eu vou à igreja X, pago o dízimo, eu estou salvo. Algumas pessoas dizem assim, isso é um ledo engano. Se algum pastor ou algum espírita fala isso, é um engano imenso, né? Porque, na verdade, o processo que faz com que a criatura se renove, se transforme e melhore espiritualmente, é o processo de renovação interior. Colocar a sua vida a serviço do bem, a prática da caridade, da fraternidade, sei como apregoa
o Evangelho de Jesus, não é? A natureza não dá saltos. O processo de renovação e transformação pressupõe renúncias, pressupõe sacrifício, trabalho ao próximo, renovação, né? O processo de reforma íntima, nós sabemos bem, né? Continua, então, Tobias falando. Entretanto, a genuflexão, você chega lá, se ajoelhar na igreja, não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Não, não é só isso. Precisa muito mais que isso. Precisa aliar o conhecimento à prática do bem, né? Aquela velha máxima de que, fulano é uma pessoa tão boa, não faz mal a ninguém. Isso não tipifica o homem de bem não fazer o mal. O homem de bem é aquele que faz o bem, não é aquele que não faz o mal. Não fazer o mal é uma obrigação, né? Mas as pessoas ainda pensam assim, equivocadamente. Em verdade, todo ato de, isso é Tobias falando, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção da limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assista. O que ele quer dizer com isso? Todo pleito que é feito, toda prece que é feita, ela tem uma destinação e é ouvida. É ouvida. Entretanto, ela só é concedida em conformidade com o nosso merecimento. Algumas pessoas falam, essa história de prece, não tem sentido algum, eu faço tanta prece, mas Deus não me ouve. É um ledo engano, né? Porque, na verdade, as pessoas eles pedem coisas, e Deus, que é o Pai misericordioso e bom, é tudo justiça e tudo bondade, sabe que aquilo que ele está pedindo, ao invés de ajudá-lo, às vezes ia prejudicar. Seria compromisso muito mais grave. As pessoas só pensam em questão de materialidade, né? Entretanto, nos diz muito bem a espiritualidade, e quem teve a possibilidade de dar uma lida nessa magistral obra da coleção André Luiz, Entre a Terra e o Céu, essa maravilhosa obra, né, que nós vamos estudar mais na frente, é o livro 7, no capítulo 1, tem uma fala magistral do ministro Clarencio, que ele fala sobre a prece, os valores e a importância da prece. Nós vamos estudar mais na frente. Vou entrar alguns detalhes aqui que são interessantes, porque nesse próprio livro nosso, que estamos estudando no Mensageiros, lá na frente, nós vamos ver na prática como é que isso acontece na prece de esmalha. Nós vamos ver como, na verdade, o trabalho é feito e cada um recebe em conformidade com a sua capacidade. Mas, assim, nesse livro, Entre a Terra e o Céu, tem está Clarencio dando uma palestra em nosso lar, chamado Templo de Socorro, sobre a prece. Olha que coisa interessante. E chega um caso prático, porque uma família que foi encarnada, aí que eu falo a história do acompanhamento, uma família que foi encarnada a partir de nosso lar, tem uma família de Amaro, de Odila, de Evelina, Zumira, Júlio, estava em um problema grave da família, um problema de discórdia, desarmonia, etc, etc. E Evelina, a menina, adolescente, de 15 anos, faz uma prece pedindo que Deus ilumine, abençoe, e faz essa prece endereçada à mãe que desencarnou. A Odila já tinha desencarnado. E ela faz uma prece à mãe, de coração doloroso pelas discórdias que está acontecendo dentro de casa, pedindo que a mãe interceda, ver se a paz volta a acontecer dentro de casa. Odila desencarna, deixa um filhinho pequeno, que é o Júlio, e deixa também a menina Evelina. E então Amaro casa de novo. Casa com Zumira. Olha que interessante. E só que, na verdade, quando a menina Evelina faz uma prece pedindo socorro à mãe para resolver o problema de casa, não sabe que o problema que está acontecendo dentro de casa é exatamente ocasionado pela mãe, que desencarnou e com ciúme porque o pai casou de novo com Zumira, está obsidiando a pobre da Zumira. Olha que história interessante. E aí, essa prece, como a mãe a quem foi destinada a prece está profundamente em desequilíbrio, essa prece é refratada, ou seja, ela chega a quem precisa. Ela é refratada porque uma espécie de ricocheteio, né? Chega a quem pode resolver. E chegou ao nosso lar, por que chegou ao nosso lar? Porque aquela família foi encarnada a partir do nosso lar e tem todo um processo de supervisão do processo de encarnação. Olha que coisa interessante. E a partir desse pedido de prece que chega, a Clarence chega, todo um trabalho e é feito um trabalho prático de acompanhamento, feito um trabalho de socorro a essa família. Então, a prece dessa menina chegou às instâncias, toda prece tem resposta, e Clarence fala isso no livro, toda tem, né? Há toda uma repercussão. Entretanto, ele nos diz também, de uma forma muito interessante, que o amor de Deus, ele desce das instâncias sublimes
do coração do Pai, desce de cima a baixo até regiões de dor e sofrimento, regiões trevais. Ele sobe e desce. É um fluxo e refluxo desse amor de Deus que desce o tempo todo. Porque Deus faz chover entre os justos e os injustos, os bons e os maus, como diz o Espírito de Verdade no Evangelho, né? Esse fluxo está descendo o tempo todo. E, na verdade, na hora que a gente faz as preces, e essa prece chega à instância que se pode resolver, se a prece é destinada a alguém que não pode, o espírito não pode equacionar, chega ao que pode equacionar, né? E então aquele espírito encarregado daquele socorro, e é feito em conformidade com o merecimento de cada um, esse fluxo que desce, esse fluxo divino, esse tônus divino do amor de Deus, ele desce, sobe, e os espíritos socorristas recepcionam esse tônus divino, esse amor de Deus, em conformidade com o estágio evolutivo deles. Os espíritos mais evoluídos têm capacidade de assimilar mais a bateria, entre aspas, deles, assimilam mais essas bênçãos e ele pode socorrer mais ainda. Mas todos nós temos capacidade de assimilar, desde que haja disposição de ajudar, todos nós temos capacidade de assimilar. Portanto, a prece é sempre um veículo importantíssimo desse acesso ao Pai, que o socorro sempre vem. É muito interessante a gente compreender isso. Nós somos uma espécie, cada um de nós, ele fala muito bem isso, é como se fôssemos, ele diz, um transformador de energia. Não é que tem essa história? A usina hidrelétrica vem com a força imensa de energia, mas tem o transformador que encaminha só, por exemplo, se tem uma choupanazinha no pé de uma colina, tem só um pico de luz, aquele transformador manda só para aquele pico de luz a quantidade de energia que precisa para ali. Então, ele diz que cada um de nós somos uma espécie de um transformador. Cada um recepciona em conformidade com o seu estágio evolutivo e beneficia em conformidade. Mas todos nós podemos beneficiar os outros. Sempre que desejamos fazer o bem, a caridade e decidimos por alguém, alguma ajuda chegará lá. Sempre uma prece terá repercussão. Então, é muito interessante a gente compreender isso. Eu entrei só um pouquinho aqui para a gente entender lá da frente, quando formos falar da prece esmalha. Tá certo? Continuamos. Não preparamos, pois, neste centro, diz Tobias, simples postalistas, mas espíritos que transformam-se em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Ou seja, são emissários de Deus, emissões de socorro e de assistência aos filhos de Deus. É Deus assistindo o homem pelo homem, os mais instruídos, os que mais têm, os que menos têm. É a ideia da fraternidade, da família universal. Somos todos filhos do mesmo Pai. Né? Calei, emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Isso é o Luiz bebendo das informações que Tobias dizendo. Diz, olha, raros triunfos porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. O que é que, na verdade, Tobias está dizendo? Olha, gente, nós somos hoje o resultado de todas as encarnações passadas, nós somos o resultado do que passamos. Ou seja, se nós fomos criados simples e ignorantes, questão 126 do Livro dos Espíritos, cometemos muitos erros. Simples e ignorantes, cometemos muitos erros, crimes, etc, etc. Se hoje já não cometemos mais determinados fatos, nós cometemos muitos. E não tem como, nessa trajetória de erros graves, algum desses fatos ainda não influenciar a gente hoje. Ou seja, são aquelas chagas que já estão abertas, que de vez em quando ainda nos traz uma dorzinha, ainda tem as nossas recaídas. E é aí que as entidades que não nos querem bem trabalham os nossos pontos fracos, né? O famoso calcanhar de Aquiles, né? É por isso que, por exemplo, às vezes os processos obsessivos se dão onde a gente tem nossas falhas morais. Por exemplo, a criatura que na encarnação passada não foi zeloso com o trato do dinheiro público, ele, em algum momento, nesse trato do dinheiro, as entidades infelizes vão perturbar o ouvido dele para ele cair naquela tentação, e muitas vezes cai, porque nós estamos ainda, essa ferida está em aberta, né? Ou quem temos problemas aí na área da sexualidade, no passado, de novo, vem as criaturas que não nos amam, nos obsidiar, vai sempre cair numa questão dessa natureza. É nesse aspecto que ele está colocando. Então, se a gente vive num planeta onde o amor, o desamor, o ódio ainda está na ordem do dia, a luz ainda, e o bem e o amor ainda são sentimentos minoritários, a gente ainda está muito fragilizado, quer dizer isso. Em cada novo ciclo, em cada nova reencarnação de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Se a gente convive muito mais com desamor, com ódio, ressentimento, etc., com o sentimento de altruísmo. Isso, de alguma sorte, ainda mexe com nossa remanescência do passado.
Continua ele em conclusão aqui dessa apresentação de Tobias a André Luiz no Centro de Mensageiros. É desse modo que prosseguimos por lá, na terra, né? Agarrados ao mal, esquecidos no bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punição, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olho de ver. O que significa isso, gente? Olha, se Deus é pai de amor e bondade, e não há dúvida disso, Deus não pune ninguém. Essa história das religiões, outras que dizem que Deus castiga, isso é um equívoco grave. Deus é pai misericordioso e bom. Na verdade, quando a gente enfrenta as dificuldades da vida, é a colheita do que plantamos no passado. É a colheita do que plantamos no passado. Jesus nos dizia que nós temos... o plantio é voluntário, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, se plantamos no passado, temos que colher, não tem jeito. E muitas das vezes, as obras da Bíblia vão mostrar que nosso processo reencarnatório nos prepara, dependendo do estágio de cada um de nós preparamos o nosso mapa reencarnatório. Atormentado com nossas dores das reencarnações passadas, rogamos ao Pai a possibilidade de encontrar aqueles que cometemos mal no passado. Então, a dificuldade do presente é fruto do que nós precisamos pagar o que devemos. Não dá para transferir a dívida. Somos nós que temos que enfrentar essas questões. Então, não dá para culpar ninguém pela dificuldade do presente, a não ser nossos procederes do passado e agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de quitarmos, de pagar essas dívidas, essas duplicadas pendentes, para seguir nosso processo de renovação e transformação. Nos entendemos com aquilo que desentendemos no passado, que, afinal de contas, Deus deseja a felicidade nossa e deles, são todos filhos do mesmo Pai. Não é? Portanto, os obstáculos são oportunidades interessantíssimas. E aí, Chico Xavier, o grande exemplo que ele dizia isso, que era muito grato a Deus pelas suas dores, pelas suas dificuldades, pelos seus sofrimentos, porque elas aprenderam a enfrentar as dores e aprendeu a vencê-las. Não é? Isso é belíssimo, né? É verdade. Ninguém aprende a se levantar sem cair, as quedas, os levantes, as dores. É um grande fonte de aprendizado. Aquela velha história que a dor ensina a gemer é fato, é real. Nós precisamos enfrentar a dificuldade, de vez por outra, para aprender a suplantar, a vencer a dificuldade. Se você enfrentou, você vai aprender a vencê-la, né? Então, são lições importantíssimas, né? Há diversas turmas de aprendizes encaminhados à sala de aula. Ou seja, depois dessa conversa toda, a Tobias já vendo que as turmas já estavam indo para a sala de aulas, resolveu, então, procurar Aniceto, que, afinal de contas, ele foi lá para apresentar a André Luiz Aniceto, né? Procurando Aniceto no departamento de instrutores, né? E o propósito de Tobias nós já falamos aqui. Muito bem. Então, Aniceto recebe com muita alegria André Luiz, que Tobias apresenta, e diz, muito bem, disse alegre e bondoso, esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Isso é a palavra de Aniceto, né? Aí, de pronto, lembra-se que lá, quando Aniceto falou que do grupo de novos aprendizes tinha um médico, ele manda de pronto chamar Vicente, que era o único membro da equipe de novos aprendizes que era médico. Manda chamar, e quando Vicente chega, apresenta Vicente e André Luiz. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Lembra quando André Luiz estava conversando com o Aniceto, ele explicou que a metodologia de trabalho é que todos os alunos, mensageiros, no nosso lar, participam junto da aula teórica, mas a parte prática na Terra era feita por afinidades, por profissão. Ou seja, quando for levar os médicos, só vai descer para a parte prática, junto com os mensageiros já formados, mas os alunos só descem, os médicos, depois só descem por segmento, né? Aí pediu, então, Aniceto a Vicente para esclarecer o novo candidato, que é André Luiz, que é candidato ao curso, os nossos regulamentos. Como é que funciona, né? E, afinal de contas, o Vicente já está lá há mais tempo, né? E venham juntos para a instrução no meio-dia. Esse é o final do terceiro capítulo. Essa apresentação de Tobias do Centro de Mensageiros, explicando a sua funcionalidade. Muito bem. E aqui, rapidamente, eu me perdi um pouquinho na hora, mas vamos lá. O caso Vicente. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado na Senhora da Crosta, de quem me aproximava de modo direto. Claro que André Luiz, desde que foi resgatado do umbral, conhecia muitos médicos que atenderam ele e tal. Mas um médico que estava na mesma condição, digamos assim, de retornar recentemente da crosta, de ser um aprendiz, que está na mesma faixa, afinidades profissionais, o mesmo médico que tem as suas similaridades profissionais, muitas conversas em comuns,
E também na mesma faixa espiritual, tinha afinidade espiritual, no final de contas, eu estava matriculado no mesmo curso de mensageiros, pressupõe que está na mesma faixa, mais ou menos espiritual, né? Então, ele ficou muito feliz com isso, alguém está no mesmo pé, que trabalhou na mesma profissão, que tem muitas particularidades e que viveu a experiência juntos. Ou seja, era muito importante eles se entenderem muito bem e ele, o próprio André, buscar subsídio em informações que o próprio Vicente já tinha, né? Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos desfrontavam, ou seja, as surpresas do mundo espiritual, que eles não tinham essas informações quando desencarnaram, e trocaram ideias do que eles encontraram, né? Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, até porque tem observação interessante, porque para a ciência material nossa encarnada, só se trata as patologias que acometiam do corpo físico. Eles esquecem, André Luiz faz essa observação numa de suas obras, e que no dia que a ciência compreender que as doenças do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma, a ciência dará um salto extraordinário de conhecimento. Ou seja, se um dia que tiver essa compreensão que as doenças do corpo nada mais são do que a doença da alma, começarão a trabalhar a alma. Trabalhando a alma, recuperando o perispírito, recupera o corpo físico. Essa compreensão está vindo gradativamente com a Associação Médico-Espíritas, etc., mas é um processo a se trabalhar. Então, quando ele fala a miopia da pequena ciência, é essa. Então, por isso que André Luiz não pôde trabalhar como médico no mundo espiritual, porque ele não entendia nada das doenças da alma. Né? Como é que ele estava lá, doente da alma, e podia trabalhar os outros doentes da alma? Se ele estava lá como paciente, não tinha como, né? Não tinha conhecimento algum disso. Os conhecimentos que ele tinha das patologias de doenças do corpo físico. Por isso, ele falou da miopia da ciência pequena. Os problemas profundos de ser doutor da medicina espiritual, que veio todo, aí sim. Ele mostrando a grande diferença de conhecimentos entre o médico do mundo espiritual e o médico da Terra. Eles conversaram, trocaram figurinhas sobre essas peculiaridades, né? Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade assemelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos. Ou seja, ambos tinham suas carências de conhecimento, de afetividade, enfim, as expectativas eram semelhantes, né? Muito bem. Desde muito por laços espirituais, né? Onde está? O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, lembremos, Vicente estava matriculado no curso de mensageiro há mais tempo do que André Luiz. Mas nenhuma dessas, só tinha tido aula teórica em nosso lar, não tinha feito nenhuma visita de campo, a parte prática, acompanhado de Aniceto. Mas admirava extraordinariamente Aniceto, ou seja, as primeiras aulas deixou nele uma impressão do instrutor extraordinário, de disciplina, de amor, de renúncia, de compreensão e tal. E punha-me ao corrente dos estudos valiosos que se entregaram junto dele. Ou seja, nessa conversa primeira, Vicente falou muito do como é que estava desenvolvendo o trabalho, junto com o nosso amigo Aniceto, falou do que os estudos que já tinham sido feitos, enfim, colocou ele a par do que estava acontecendo até então. Após André contar da sua história particular, ou seja, entendeu? Eles foram apresentar de manhã e André Luiz ficou com Vicente, por determinação do próprio Aniceto, para se familiarizar das coisas, e voltar só depois do meio-dia. Nesse ínterim, essa conversa rolou e André Luiz contou sua história. Que história? E como desencarnou, e que passou 8 anos no umbral, que depois foi resgatado, e se tratou, e passou, mas trabalhou as câmaras de retificações, e depois visitou a família, qual foi o desdobramento disso tudo, colocou Vicente rapidamente a par da sua história, afinal de contas, ele trabalhar juntos, essas informações de um e outro eram interessantes. Depois, então, Vicente começou a contar, a narrar sua própria dolorosa experiência. E era então interessante André Luiz tomar conhecimento até para também saber como é que tinha sido toda a trajetória de Vicente, né? Então começa Vicente a narrar. Após tornar-se médico, casou-se com Rosalinda, era o nome da esposa dele. Esse casamento proporcionou uma vida confortável e devotou seu afeto. Ficou muito feliz inicialmente, tinha uma boa remuneração, tudo bem. Tiveram 2 filhos, meu bem-estar era excepcional. Após 10 anos de casamento, de união, trabalhávamos juntos no laboratório médico, que nos dava muito bem. Ou seja, Vicente está dizendo que se formou, mas não trabalhou em clínica. Ele preferiu construir um laboratório e enveredar por esse ramo de laboratório, como muitos médicos constroem laboratórios, estão muito bem. Ele era muito bem familiarizado na área médica e muitos médicos mandavam muita coisa para ele, então o laboratório dele progrediu muito bem.
E Rosalinda, a esposa dele, trabalhava com ele no laboratório. Progrediram, foram muito bem-sucedidos no trabalho. Foi quando meu irmão Eleutério, irmão, portanto, de Vicente, advogado, solteiro, algo mais velho do que eu, entrou nessa casa. Ele residia no hotel, mas compartilhava da nossa residência. Rosalinda dava toda a atenção ao meu irmão. Ou seja, começou aí a coisa a criar uma dificuldade. Rosalinda começou a mudar depois de que o irmão Eleutério começou a visitar a casa dele. Exigiu que eu contratasse um auxiliar para dar mais atenção aos filhos, ou seja, ela trabalhava com ele no laboratório, mas exigiu, a partir dessa visita de Eleutério, da chegada de Eleutério, que ele contratasse um auxiliar para ele no laboratório, para ela ficar mais livre, para ficar mais em casa. Começou a não aparecer mais no laboratório e os abraços ficaram escassos. A gente começou a mudar, ela começou a mudar muito. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante. Mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão. Ou seja, era uma criatura que tinha família, mas do ponto de vista do aconchego da esposa, ele já não tinha, vivia só, praticamente. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha nasal, ou seja, uma espinha no nariz, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferido, se ele ter passado a unha, talvez, feriu a espinha, ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia, ou seja, infecção generalizada. Imagina, uma pequena espinha que passou a unha e, de repente, virou uma infecção generalizada. Imagina. Compreendi que o fim se aproximava. Rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados e até hoje guardo a impressão de ver-lhes os olhos ansiosos no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, ou seja, ele desencarnou e passou também pelo umbral. Ele não diz quanto tempo, não conta detalhe disso. Mas depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, como André Luiz também passou, quando já me encontrava restabelecido nosso lar, ou seja, ele foi levado para nosso lar como André Luiz, foi restabelecido, já estava tranquilo, já estava em condições de se melhorar, certifiquei-me de toda a verdade, o que efetivamente tinha acontecido. Até então eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Voltando ao lar terreno, como André Luiz voltou à casa da família, né, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segunda turma, ou seja, o irmão casou com a esposa dele. Aí André Luiz, muito inocentemente, disse, mas como são idênticas as nossas histórias? Porque, segundo a esposa de André Luiz, também casou de novo, né? Exclamei impressionado. E isso é que não, protestou a sorrir Vicente, né? E continua a narrar sua impressionante história. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, quando ele voltou a casa, soube que fora vítima de odioso crime. Ele morreu fruto de um crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa da morte dele. Seu próprio irmão planejou esse processo todo. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio. Naquela época, imagine, se ele foi escrito em 44, no começo desse século, não havia divórcio naquela época, de nem pensar nisso. E mesmo que a legislação facultasse, mesmo que tivesse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Ou seja, alguém pode imaginar, por que não separou então de Vicente, já que gostava de Eleutério, e casasse? Mas seria um escândalo na época. Mesmo que tivesse o divórcio que não tinha, no começo do século, isso era um escândalo imenso. Separar do marido para casar com o irmão. Ele quer dizer isso, né? Muito bem. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiência em laboratório. Possuímos quem? Ele, Vicente e a esposa, porque trabalharam junto no laboratório. Tem toda uma expertise de como trabalhar, como manipular os equipamentos no laboratório, etc., o subensaio e tal. E sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, seu micróbio violento, né?
que ele mesmo se incumbiu de obter. Ele, o próprio Eleutério, comprou esse micróbio violento e a esposa já tinha expertise de manipular equipamentos, né? Obter. Na primeira oportunidade, a pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, sem espinha no nariz, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. Ele foi assassinado, né? Na trama do irmão da esposa. E os criminosos? André Luiz ficou indignado. E os criminosos? Perguntei. Rosalinda e Eleutério, disse Vicente, vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas, muito ligados ao dinheiro, à materialidade, por enquanto, e gozam, por enquanto, né? E gozam num mundo transitório de grande fortuna, moedada e autoconceito social. Mas e a justiça? Questionou André Luiz. Indaguei aterrado. Aí mostra a grandeza de Vicente, né? A compreensão que atingiu ele. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem no seu tempo. Tanto no tempo quanto no mal. Tanto no bem quanto no mal. Tudo ao seu tempo, né? Primeiro, a semente, depois os frutos. Aquela história que você pode escolher entre plantar. Está no seu albedrio plantar ou não, mas a colheita terá que acontecer. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais disso. Ou seja, não falem mais disso. Eu falei só para você tomar conhecimento disso, mas não se zangue com isso, não, disse Vicente. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos aos nossos necessitados essenciais, que era o propósito para os quais eles estão se preparando, para ser mensageiro do bem, né? Essenciais. Auxiliemos nossos amados, ver a grandeza de Vicente, não obstante o erro que cometeu Rosalinda e a família, tem os filhos dele lá, e a própria Rosalinda, dentro daquela compreensão, todos fazemos parte de uma família universal, e ela é uma irmã dentro dessa família, equivocada naturalmente, mas merece assistência, né? Que ele está dizendo isso. Auxiliemos nossos amados, que ainda permanecem à distância, encarnados no ciclo terrestre. Não se impressione, André. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. A árvore, as folhas caem, mas a planta continua na sua produção, né? Não é o fato que alguém morreu que ela deixa de produzir. A nossa vida também é assim. Há alguns dissabores que faz parte, mas continua na jornada. Aí essa frase é maravilhosa. Para nós, ou seja, os desencarnados, ele e André Luiz, atualmente, meu amigo, o mal é simplesmente resultado da ignorância e nada mais. Olha que informação interessante. Essa informação, eu lembro de uma frase muito interessante do grande filósofo Sócrates, o criador da filosofia, né, o pai da filosofia, que ele disse que o homem não faz o mal por ser mal, ele faz o mal porque ele é ignorante. No dia que ele se sublimar, no dia que ele se iluminar, ele não mais fará o mal por uma razão muito simples, porque o mal não mais fará parte dele, ninguém pode dar o que não tem. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, olha, realmente é dentro dessa compreensão que quando Jesus nos concitava a sermos indulgentes, ou seja, as criaturas cometem determinados atos por ignorância. Ninguém pode exigir ato de angelitude de quem não está nesse estágio ainda, comete graves erros. Mas cabe a nós, compreendendo a mensagem redentora e transformadora do Evangelho de Jesus, inocular no coração das pessoas o amor, a paz, a fraternidade, para lhe darem um salto. E no dia que eles forem visitados pela luz sublime do Evangelho de Jesus, não mais fará o mal, porque o mal simplesmente não está mais no seu coração, ninguém pode fazer o mal se ele não habita o seu coração. Então, essa é a frase célebre, magnífica de Sócrates, lembrando essa frase de Vicente, e é com ela que a gente conclui aqui esses 2 capítulos de hoje, né? Agradecendo demais a presença carinhosa de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, faça. Eu não vi aqui nenhuma pergunta, mas se tiverem, por favor, façam para a gente concluir o estudo da noite de hoje. Queria agradecer demais aí o carinho, a assistência de todos vocês. Alguma pergunta? Alguém que deseja fazer alguma pergunta? Diga, meu amigo Felipe. Não, eu queria fazer apenas para que a gente pudesse refletir bastante sobre esse diálogo de Vicente com André Luiz. Porque André Luiz, ele se considerava a pessoa mais infeliz, mais sofrida do universo. E aí, quando o Vicente fala para ele a situação dele, nós aqui de fora vemos o quê? Que o André Luiz era fichinha na frente do sofrimento de Vicente. Mas nós temos que nos colocarmos
no lugar de quem? Do André Luiz. O André Luiz não está trazendo isso aqui só para a gente ter conhecimento, não. É para que a gente possa se colocar no lugar dele. Porque nós também somos iguaizinhos a eles. É tudo nosso, o filho é nosso, a esposa é nossa. Os nossos sofrimentos sempre são maiores do que o do próximo. E quando nós chegarmos do outro lado, essa é a reflexão principal, a gente saber que quem ficou por aqui, ficou. Porque se nós quisermos voltar para ver alguém aqui e ver um filho ou um neto nosso fazendo o que os filhos do André Luiz fizeram, ou o que a esposa do Vicente fez com ele, o desequilíbrio nosso vai ser muito grande. Então, desde já, é preciso que essa reflexão a gente comece a fazer para nos prepararmos para a desencarnação, ciente de que o que ficou aqui foi uma passagem para a nossa evolução. Filho, esposa, dinheiro, trabalho, tudo, amigo, tudo ficaram por aqui. Apenas estiveram conosco para que pudéssemos evoluir mais rápido. É uma reflexão muito interessante que a gente tem que fazer diariamente, se colocar no lugar do André Luiz. Muito bom, Felipe. É verdade. Essa síndrome do coitadinho, né? Que tantas vezes André Luiz, quando foi falar com a mãe dele lá em nosso lar, quando chegou para Clarence, quando chegou para a dona Laura, quando chegou para a Lídia, sempre falava das suas dores, sentia que é tudo mais infeliz do mundo, e todos eles, olha, meu amigo, não temos tempo para falar de coisa do passado, não temos condão de mudar o passado. É aquela coisa de você ter tido uma feridinha que está cicatrizando, você vai lá e mexe de novo, sangra de novo. Não adianta, você só vai trazer sofrimentos. Isso não vai edificar você. Tem que pensar no futuro, na renovação, na transformação, nas possibilidades de evoluir. Então, certamente essa mensagem, aliás, tudo que é colocado na obra de André Luiz é sempre um chamamento, né? Para a gente compreender que a vida é cheia de percalços, o processo, nós estamos na nossa grande luta de renovar, de transformar, né? E nessa luta haverá quedas e levantes, né? Não tem nem dúvida nenhuma. Por isso que não devemos nunca reclamar, como diz a própria mensagem, a mensagem de Tobias, não devemos reclamar das dificuldades. A dificuldade é a colheita do passado, né? E a gente tem que suplantá-la, mas só consegue extrair as lições vivenciando. Por isso as histórias que André Luiz vem contar na sua magnífica obra, todas elas, 16, tem muitas histórias como essa, é para estimular-nos a entender que quem passou e como enfrentou. Qual é a metodologia correta? Porque certamente vamos enfrentar uma ou outra dessas questões que ele está trazendo aqui nas suas magistrais obras. É o que eu digo, a obra de André Luiz é um grande convite ao despertamento de cada um de nós, para a gente aproveitar o máximo possível essa encarnação, para extrairmos o máximo de luzes. E a ideia, que eu acho maravilhosa, se a gente está colhendo hoje as dores, é que plantamos essa dor no passado. Mas se queremos, no futuro, colher flores, é preciso plantar o jardim agora. Do contrário, vamos escolher o que plantamos. Se plantamos os espinhos, virá espinho, né? Então, eu acho que a beleza, a magistral mensagem da obra de Luiz, o tempo todo é essa, nos concitando a renovar, a transformar, traz-nos os exemplos do que passaram por aqui, sofreram e vendo as consequências. A lei de causa e efeito, o tempo todo está mostrando, né? Bem entender. Tanto que ele fala aqui da história de Rosalinda e de Eleutério. Bom, eles agora não estão mais, vão colher. Não plantaram? Não tem nem dúvida. Se ainda estão agora na vida, mas certamente virá lá na frente, não há dúvida disso. Porque ninguém foge a isso, né? Essa máxima, né? Então, muito boa essa sua observação, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, se eu não vi ainda aqui, então a gente vai encerrar a aula dessa noite, agradecido com muito carinho a presença de vocês e até a próxima semana, se Deus nos permitir, tá bom? Um grande abraço.